Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez para mais uma conversa, mais uma meditação, uma reflexão sobre as coisas importantes da nossa fé católica, ok? Quero lembrar que sempre essa reflexão que eu faço é para os católicos, ok? Aqueles que não são católicos são bem-vindos, evidentemente, à nossa conversa, do seu acordo, do seu agrado, não se preocupe, né? Fique com a sua fé, com a sua crença, né? Muito bem. Queremos hoje conversar sobre dois grandes santos da igreja, Santa Mônica e Santo Agostinho, porque amanhã é dia de Santa Mônica, dia 27 de setembro, e no dia seguinte a igreja coloca Santo Agostinho. Por que coloca um em seguida do outro? Exatamente por causa da importância que um teve na vida do outro, mãe e filho. Queremos então conhecer um pouco desse relacionamento tão importante dos dois. E depois eu quero também usar um pouco da sabedoria de Santo Agostinho, doutor da igreja, doutor da graça, e fazer aqui também uma reflexão sobre muitas coisas que Santo Agostinho nos ensina. O que ele nos ensina sobre a família, sobre a felicidade, sobre a consciência, sobre Deus, sobre o abandono em Deus, enfim, muitos pontos muito importantes, né? Vamos começar, como sempre, pedindo a Deus que nos dê a sua graça e nos dê a sua bênção. Uma coisa que Santo Agostinho dizia era exatamente isso. Antes de falar de Deus, é preciso falar com Deus. Ok? Então vamos falar com Deus primeiro, antes de falar das coisas de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É em nome da Santíssima Trindade que nós queremos começar essa nossa conversa. Por isso nós pedimos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Santo Agostinho nos ajude com a sua intercessão, que Santa Mônica nos ajude com a sua intercessão e que também a Virgem Maria, de quem Santo Agostinho falou tanto, nos ajude nessa intercessão. Seja bem-vindo à nossa conversa. Estou vendo aí muita gente já entrando, Aleia Nascimento, Rodrigo Rodrigues, Márcia Paixão, Juvenila Neves, Maria Zélia, sejam bem-vindos, né? E boa noite a todos vocês que nos acompanham. Bem, quero começar rapidamente falando um pouco de Santa Mônica, essa mulher extraordinária, né? O povo costuma dizer que sempre atrás de um grande homem existe uma grande mulher, não é à toa, né? O Frederico Ozanam, fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, que escreveu um livro sobre a história da igreja, né? O Frederico Ozanam dizia que não há um acontecimento importante na história da igreja que a gente não encontre uma mulher por trás. É verdade. A gente vê, por exemplo, desde lá do ano 300 e pouco, a conversão de Constantino, primeiro imperador romano, que se converteu ao cristianismo e proibiu a perseguição aos cristãos, exatamente porque sua mãe, Santa Helena, era convertida. E certamente Santa Helena falava de Cristo para o seu filho. O primeiro rei bárbaro que se converteu ao cristianismo, por volta do ano 496, Clovis, se converteu por causa de Clotilde, sua esposa, aliás, hoje, Santa Clotilde. E também temos aí Santo Agostinho, né? Essa mulher extraordinária que foi Santo Agostinho. E é muito interessante que é ele mesmo quem conta, ele mesmo é o biógrafo da sua mãe, né? Muito atencioso, muito devoto, na grande obra que ele escreveu, As Confissões, né? Onde ele conta toda a vida dele, a conversão, tudo isso, né? Ele diz que a sua mãe o gerou duas vezes, né? Primeiro gerou na carne e depois gerou no espírito, né? A gente lê isso na obra dele, As Confissões. Na carne porque é mãe, no espírito porque a sua conversão se deve a ele, né? Santo Agostinho dizia,
ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Isso está escrito lá no livro dele, As Confissões. Bem, Santa Mônica nasceu no norte da África, na cidade de Tagaste, de uma família cristã, né? Ali o cristianismo já era muito forte no norte da África, aí, né, por volta dos anos aí, 300 e pouco. Né? E ainda muito jovem, ela se casou com Patrício, né? Só que Patrício não era batizado, né? Não era cristão, e deu muito trabalho a Mônica. Né? Bem, a sua vida não foi muito tranquila com ele, teve muitas aflições por causa do comportamento do seu marido, assim, um caráter muito difícil, né? Muito propenso assim, à ira, mas que teve a consolação de levá-lo ao batismo, né, um ano antes da sua morte. Os livros mais detalhados que contam a vida de Santa Mônica diz que ela foi extremamente dócil com seu marido. Seu marido era um adúltero, o seu marido era assim violento, mas Mônica era submissa. Né? E ela dizia, não, deixo a Deus mudar a vida dele. E suportou tudo. Tudo é impressionante o que ela suportou. O próprio Santo Agostinho escreveu nas suas confissões tudo que a sua mãe, a resignação da sua mãe diante do pai, e conseguiu que esse homem se convertesse, fosse batizado antes de morrer. Impressionante. Né? E depois a luta dela foi, né, com o seu filho. Bem, ela teve 2 filhos, né? Agostinho e Navígio, e teve uma filha que nós não sabemos o nome dessa filha dela nós não ficamos sabendo. Né? Bem, quando ela ficou viúva, o seu Patrício já tinha então morrido, convertido, batizado, então todos os seus cuidados se dirigiram então a Santo Agostinho. Né? Porque Santo Agostinho era uma potência intelectual, mas ele não era batizado, era pagão. Né? Porque antigamente se batizava como adulto. E Santo Agostinho se tornou maniqueísta. O maniqueísmo era uma heresia que veio lá de fundo gnóstico, que significava o seguinte: o grande problema, né, na cabeça de Santo Agostinho é de onde vem o mal. Né? Santo Agostinho buscava isso desesperadamente. Né? E ele encontrou uma resposta no maniqueísmo, porque o maniqueísmo, que veio da Pérsia, dizia assim, existem 2 deuses, um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom só criou coisas espirituais e boas, o Deus mau criou coisas materiais e negativas. Então Agostinho achou aí uma resposta. Bem, existe o bem e o mal, porque existem 2 deuses. Mas é lógico que é uma heresia. Só existe um Deus e Deus é bom. Né? Bem, mas ele viveu como maniqueísta 9 anos e Santa Mônica rezou por ele muito tempo. Né? Ele mesmo diz que a sua mãe rezou por ele cerca de 20 anos. É algo impressionante. Né? Ele dizia, Santo Agostinho, que a sua mãe entrava na igreja todo dia, mais de uma vez, e diante do sacrário pedia a Jesus, né, que o seu filho se convertesse, que fosse um cristão, um bom cristão. Ela não pedia mais nada. Ela não pedia que ele fosse um santo, que fosse padre, que fosse bispo, que fosse doutor da igreja, mas era uma fé impressionante. Não abriu mão. Rezou 20 anos por aquele homem. Eu fico pensando comigo, né? Se ela tivesse desistido, por exemplo, depois, não sei, de 19 anos de rezar, será que nós teríamos tido o nosso grande Agostinho? Porque Agostinho, meus irmãos, foi um dos maiores teólogos da igreja, o maior filósofo, né? Oradores, uma potência intelectual. O que esse homem deixou escrito lá no século IV, V, onde não se tinha papel com facilidade, não se tinha tinta com facilidade. Esse homem escreveu uma imensidão de coisas. Só o comentário aos salmos dele dá mais de 2.000 páginas. Ele comentou os 150 salmos. Bem, então impressiona a gente, né, o ardor desta mulher. Né? E quando Santo Agostinho ele saiu de Tagaste,
né, na África, e ele atravessou o Mediterrâneo e ele foi para a Europa, né, para a cidade de Milão, onde estava lá o imperador romano, Valentiniano, na época. Ele se tornou o orador oficial do rei de Milão, o imperador romano, né? Porque Agostinho era uma potência intelectual, mas era maniqueu, era pagão, não convertido, mas Mônica foi atrás dele, né? Mônica deixou, né, já estava viúva, deixou a sua cidade, atravessou, né, o próprio Santo Agostinho conta, atravessou ali o mar Mediterrâneo, foi para Milão, né, e atrás do seu filho, né? E rezava e não conseguia a conversão dele. Um dia ela foi conversar com o bispo de Milão, né, o grande bispo de Milão, Santo Ambrósio, né? Agostinho conta com detalhe essa conversa que ela teve com o bispo, né? Entre muitas coisas, né, que o bispo disse para ela o seguinte: minha filha, não é possível que Deus não converta o filho de tantas lágrimas. Olha que coisa bonita. Não é possível, minha filha, que Deus não converta o filho de tantas lágrimas. Sabe, meus irmãos, isso aí é uma lição para muitas mães. Eu recebo cartas, e-mails de mães, né, desesperadas, que o filho era cristão, daqui a pouco foi para a universidade, na universidade começou a escutar muito filósofo ateu, pagão, e ataque à igreja, e o filho deixou tudo, não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de missa, não quer mais saber de rezar, não quer mais saber de nada. Calma, vamos pensar um pouco nessa mulher, né? Aquele bispo disse para ela: não acontecerá que o filho destas lágrimas se perca, né? Agostinho recebeu o batismo no ano 387. Né? Ele nasceu lá no 340, né? E 387, já aí, né, com o quê? Mais de 30 anos, recebeu então o batismo com 37 anos. Né? E eles passaram juntos o período do verão, aguardando a partida, né, de Santa Mônica para a África. Depois eles moraram lá na cidade de Ostia, à beira-mar, né, ali, né, perto de Roma. Né? E Santo Agostinho ali escreveu muitas coisas maravilhosas sobre ela. Eu recomendo, eu aconselho que leiam o livro de Santo Agostinho, Confissões. É fácil de encontrar, muitas editoras já publicaram, é uma maravilha. Ele mesmo conta todas essas coisas da sua mãe. Bem, ele conta que as últimas palavras da sua mãe, né, na última conversa que ele teve com ela na cidade de Ostia, nos dão a imagem da sua alma. Né? Ela disse: meu filho, quanto a mim, não existe nada que me atraia nesta vida. Nem sei mesmo o que estou fazendo aqui e por que ainda existo. Uma única coisa me fazia desejar ainda viver um pouco mais: ver-te cristão antes de morrer. Deus me concedeu algo mais e melhor: ver-te desprezar as alegrias terrenas e só a ele servir. Aí Agostinho já tinha se convertido, já tinha, né, se entregado aí a Deus totalmente. O que faço ainda aqui? Dentro de pouco tempo, ela morreu em Ostia, antes de embarcar de volta à sua pátria, né? E era o ano 387, né? E ela tinha 55 anos. A conversão de Agostinho, meus irmãos, foi uma coisa assim impressionante. Ele lutava tremendamente, né, consigo mesmo, né? E ele buscava a verdade, ele queria a verdade acima de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vivia uma vida desregrada, porque ele, com mais de 30 anos, já era pai solteiro, teve um filho chamado Adeodato. Adeodato quer dizer dado por Deus, e esse filho dele morreu aí com, se não me engano, com 17 anos de idade. E depois Agostinho, então, começou a viver assim com outros irmãos, né? Uma espécie de um mosteiro, né? E depois que o seu Adeodato morreu. Bom, e a conversão dele foi uma coisa impressionante. Ele
assistia às conferências, às palestras de Santo Ambrósio, porque Santo Ambrósio, doutor da igreja, que era bispo de Milão, era também um erudito extraordinário. E Agostinho gostava da oratória de Santo Ambrósio. Mas Santo Ambrósio, como era um homem de Deus espiritual, ele foi fisgando Santo Agostinho aos poucos, né? Até que Agostinho um dia, né, ele mesmo conta que ele estava em casa refletindo profundamente sobre isso, né? E aí ele viu assim um evangelho em cima de uma mesa e ouviu como que assim um canto, como que uma voz de criança, né, que dizia no ouvido dele: toma e lê, toma e lê. Parecia assim um canto, né, que Agostinho escutava. E ele pegou o evangelho, abriu, né, e caiu exatamente na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 13, onde ele encontrou aquela palavra que diz: não vos deixeis dominar pela carne e pelas suas concupiscências. Né? A noite já vai avançada, o dia já vai raiando. Deixa as obras da carne. Cristo te sustentará, Cristo te levantará. Agostinho mesmo conta que ele fechou o evangelho e caiu num pranto, caiu num choro, e ali foi realmente a ação de Deus que transformou a sua vida. A partir dali, Agostinho deixou a vida devassa que ele tinha, né? E pediu o batismo para Santo Ambrósio, foi batizado na Catedral de Milão, no ano 387, por Santo Ambrósio, passou pela catequese toda, né? A preparação para o batismo, foi batizado ali na catedral, inclusive tem a cripta embaixo da Basílica de Milão, na Itália, onde Santo Agostinho foi batizado. Bom, a gente pode falar muitas coisas sobre Santo Agostinho, é uma coisa impressionante a vida desse homem, né? O Papa João V, ele disse lá por volta do ano 500 e pouco, que a doutrina da igreja é a doutrina de Santo Agostinho. Podemos dizer, meus irmãos, sem medo de errar, que foi, na antiguidade da igreja, o maior doutor da igreja, o maior teólogo, o maior estudioso, o maior intelectual que a igreja teve. Ele dizia uma frase muito interessante, né? Creio para compreender, mas eu compreendo para crer. Ou seja, nós não podemos deixar de estudar. Eu creio para compreender, ou seja, eu creio, por isso eu compreendo as coisas de Deus, mas eu também compreendo para crer, ou seja, eu estudo também para poder, né, entender a fé melhor. E ele dizia, nos seus escritos, né, muitas coisas sobre isso. Eu gostaria de ler aqui uma colocação que ele faz, né, depois que ele se converteu, e que é uma página maravilhosa que Santo Agostinho deixou, de muitas coisas maravilhosas, né? Uma delas ele diz assim, lá no livro das Confissões, no capítulo 10, no nos parágrafos 27, ele diz assim, falando com Deus, né? Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Estáveis dentro de mim e eu estava fora. E aí vos procurava. E, disforme como era, lançava-me sobre estas coisas formosas que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Mas vós me chamastes, clamastes e rompestes a minha surdez. Brilhastes, resplandecestes e curastes a minha cegueira. Exalastes o vosso perfume, respirei-o e agora suspiro por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e comecei a desejar ardentemente a vossa paz. É assim que Agostinho conta um pouco da sua conversão, né? E ele escreveu coisas muito bonitas, né? Eu escrevi um livro que eu chamei de
na Escola dos Santos Doutores. Como eu gosto muito dos Santos Doutores, eu não sei se todos entendem aqui que são os Santos Doutores da Igreja. A Igreja já canonizou mais de 20 mil santos, né? Mas tem 36 santos que algum Papa deu o título de doutor, né? Porque são santos assim que se destacaram no entendimento da revelação divina, né? E trouxeram assim realmente ensinamentos muito profundos. Desses 36, são 32 homens e são 4 mulheres, né? E o fato de ser doutor da Igreja não quer dizer sempre que tem que ser assim um grande teólogo, não. Santa Teresinha do Menino Jesus foi proclamada doutora da Igreja pelo Papa João Paulo II. Santa Teresinha, que viveu no Carmelo 9 anos, escreveu só um livro, né? Só um livrinho. A história de uma alma, a história da vida dela, assim mesmo porque a Madre Superiora a obrigou, mas ela tinha, né, aquela luz do Espírito Santo, né, quando ela criou aquela infância espiritual, um caminho de santidade novo. Por isso o Papa João Paulo II viu nela uma doutora da Igreja. Como Santa Catarina de Sena também, que era analfabeta, mas que era mística, escrevia até para os reis católicos, escrevia para o Papa, né? Foi lá em Avignon, na França, dizer para o Papa Gregório IX, Papa, volte para a Itália, volte para Roma, porque eu estou sentindo aqui em Avignon, na sua corte aqui, o odor fétido do inferno, falou para o Papa. Mas amou o Papa, beijou o seu anel, né? Então, santas doutoras, também Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, e Santa Hildegarda de Bingen, são as 4 mulheres. E temos 32 homens, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, Santo Anselmo, né? E São Jerônimo, muitos e muitos homens. Muito bem, como eu gosto muito desses santos doutores e os ensinamentos deles, você vai poder ver um pouco hoje aqui de Santo Agostinho, os ensinamentos deles são extraordinários. Eu escrevi um livro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores, onde eu compilei frases desses santos doutores. O livro ficou mais ou menos com 2.000 frases, 2.000 ensinamentos desses homens. É uma coisa, é uma preciosidade. É um livro que a gente não pode ler mais que uma página por dia, porque é uma substância tão grande, um ensinamento tão profundo, que a gente precisa digerir aos poucos, né? Eu quero colocar um pouco aqui sobre o grande Santo Agostinho, né? Sobre os seus ensinamentos. Porque eu quero fazer deste nosso programa também, meus irmãos, um programa assim de reflexão, ok? Que possa nos ajudar a refletir, meditar, porque é isso que faz a gente crescer. Se a gente não medita, se a gente não reflete, a gente não se enxerga. O que é uma reflexão? A gente fala que a reflexão é quando a luz, por exemplo, bate no espelho e volta, e você vê a sua imagem, porque houve reflexão. Então, a reflexão é quando você pensa, medita, a reflexão entra no teu coração e faz você entender o que você precisa aprender, mudar, corrigir e etc. Ok? Então, eu quero pegar aqui um pouco daquilo que Santo Agostinho nos ensinou, já que nós estamos celebrando a festa de Santa Mônica amanhã e dele depois de amanhã. O que Santo Agostinho nos mostrou sobre vários assuntos, né? Você vai ver que profundidade de ensinamento esse homem nos traz. No livro que eu escrevi dos Santos Doutores, eu coloquei mais de 500 frases de Santo Agostinho. E olha, eu teria muito mais para colocar. Eu podia colocar mais de 1000 pensamentos de Santo Agostinho. Coloquei só 500, porque senão o livro ia ficar grande demais, né? Muito bem. Falando sobre Deus, Santo Agostinho diz assim: se ele nos fosse compreensível, não seria Deus. Ou seja, não tente compreender Deus. Deus é incompreensível. Por quê? Porque ele é infinito, né? Então ele diz, se ele nos fosse compreensível, não seria Deus, né? Ele diz, Deus não é para ser entendido,
compreendido. Deus é para ser adorado. Né? É muito bonito. Ele diz, um homem sem religião, ou seja, um homem sem Deus, é um peregrino sem meta, um questionado sem resposta, um lutador sem vitória, um moribundo sem nova vida. Quem ama a Deus nunca envelhece. Leva em si aquele, com A maiúsculo, né, que é mais jovem que todos os outros. Se Deus não mais mantiver e governar o mundo, este deixará de existir. Veja, alguns pensamentos só de Santo Agostinho sobre Deus. Deus não se compreende Deus. Né? Os historiadores contam aquela história, né? Que ele estava à beira-mar, tentando compreender o mistério da Santíssima Trindade, quando ele viu uma criança que ia lá no mar, pegava água e trazia para um buraquinho. Buscava água e colocava no buraquinho. E ele quis saber o que o menino estava fazendo. E o menino disse, não está vendo? Eu vou colocar o mar nesse buraquinho. E ele disse, mas não cabe. Ele disse, olha, é mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho do que você colocar o mistério da Santíssima Trindade na sua cabeça. Aí Santo Agostinho parou de querer entender o mistério, né? Porque Deus, né, não cabe na nossa cabeça. Interessante quando Santo Agostinho fala da nossa doutrina católica. Santo Agostinho diz assim, o nosso símbolo, o credo, seja para ti como um espelho. Interessante. Olha-te nele para veres se crês tudo o que declaras e alegra-te cada dia pela tua fé. Então, a importância do credo, né? Santo Agostinho. Agora, essa frase dele me impressiona muito. Eu não acreditaria no Evangelho se a isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. Olha, ele usa a palavra Igreja Católica. Eu acredito no Evangelho por causa da autoridade da Igreja Católica. Veja, meus irmãos, isso é muito importante, né? Ele fala assim, parece-me salutar estas recomendações aos jovens estudiosos, inteligentes e tementes a Deus, que procuram a vida bem-aventurada, que não se arrisquem sob o pretexto de tender à vida feliz e que não se dediquem temerariamente a seguir doutrina alguma das que se praticam fora da Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Olha o que ele diz para os jovens, inteligentes, né? Acho interessante isso daqui. Não se dediquem temerariamente a seguir doutrina alguma das que se praticam fora da Igreja. Veja, meus irmãos, a importância da Igreja. Santo Agostinho, né? Eu acredito no Evangelho por causa da Igreja, não se arrisca a seguir uma doutrina que não seja ensinada pela Igreja, né? Um outro pensamento muito importante de Santo Agostinho era sobre a Eucaristia, devotíssimo da Eucaristia. Ele dizia, não somos nós que transformamos Jesus em nós quando nós comungamos, como fazemos com os outros alimentos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Esse é um pensamento clássico de Santo Agostinho. Quando nós comungamos, não é como a gente quando come um pão, o pão se transforma em nós, o pão como um pão da padaria. Não. Quando a gente comunga Cristo, o pão do céu, nós nos transformamos nele. Não é o pão que se transforma em nós, né? E Cristo, nós nos transformamos nele para sermos a sua imagem e semelhança como Deus deseja, né? Ele dizia assim, a Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Vejam, estimulando a Eucaristia de cada dia. Olha o que ele diz, a Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Na Eucaristia, olha que pensamento bonito, Maria perpetua e estende a sua divina maternidade. Porque na Eucaristia, né, ele diz essa frase também, né, na Eucaristia, o Cristo como que se reencarna na mão do sacerdote, né? Cristo se encarnou no seio da Virgem Maria. Então, quando o padre faz a consagração, o Cristo como que se encarna na mão do sacerdote, no pão, né?
Santo Agostinho tinha reflexões profundíssimas, né? Quando ele fala, por exemplo, da graça de Deus, né? Ele diz assim: a lei foi dada para que se procure a graça. A graça é dada para que se cumpra a lei. Então, a lei é dada para que se procure a graça. A graça é dada para que a gente consiga cumprir a lei de Deus. E aí ele diz assim, né? Eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças, forças que eu não conhecia em mim. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente, se autodominar, né? Se vós não lhe o concedeis. E sem dúvida me terias concedido, se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé depusesse em vós os meus cuidados. Então, Santo Agostinho, ele combateu muitas heresias. Entre elas, ele combateu uma heresia chamada pelagianismo, de Pelágio, que era um monge que começou a dizer que o pecado original não existiu. Não, foi só um mau exemplo, mas não foi algo que foi transmitido para todos os homens, né? E que nós não precisávamos não da graça para nos salvar. Ora, Santo Agostinho foi quem combateu pesadamente o pelagianismo. Por quê? Exatamente porque Agostinho sentiu na pele que sem a graça de Deus ele não conseguia ser continente, ou seja, ele ter autocontrole, ter domínio das suas paixões. Né? É por isso que ele disse essa frase, né? E sem dúvida me terias concedido a graça se com os meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé depusesse em vós os meus cuidados. Né? Ele diz assim, não podem os homens fazer bem algum, quer por pensamentos, quer por palavras ou obras, sem a graça de Deus. Isso é muito importante, meus irmãos, nós entendermos. É aquilo que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente se arrisca a querer fazer as coisas sem a graça de Deus, sem rezar, sem pedir, acaba que não sai. Você está entendendo por que cada programa desse que eu faço, eu começo rezando e termino rezando para agradecer. Porque se a graça não nos for dada, se o Espírito Santo não nos inspirar, não sai da segunda vontade de Deus. O que a gente fala não toca as pessoas, não muda os corações, não salva almas. Ok? Então, Santo Agostinho diz, como os olhos não podem ver sem a luz, assim o homem não pode fazer o bem sem a graça de Deus. Meus irmãos, temos que entender muito isso. Vou repetir. Como os olhos não podem ver sem a luz, assim o homem não pode fazer o bem sem a graça de Deus. Ele fala, o vaso da fé, levado à fonte da graça, será enchido de acordo com a sua capacidade. O vaso da fé, né, levado à fonte da graça, será enchido conforme a sua capacidade. Ou seja, quando se tem bastante fé, o vaso da fé é grande, então ele vai ser cheio de graça na fonte da fé. Né? E ele fala uma coisa interessante, entre a questão da graça e a liberdade. Né? As duas coisas que sempre os teólogos sempre debateram. Né? Ele fala, não devemos insistir tanto na graça de Deus, de modo a desvalorizar a liberdade. Não. Tampouco devemos insistir na liberdade a ponto de desvalorizar a graça de Deus. Então, Santo Agostinho sempre ensinou, a graça e a liberdade caminham juntas. Deus dá as graças, mas a nossa liberdade é que faz com que a gente corresponda ou não à graça de Deus. E a graça de Deus, ela não inibe a nossa liberdade. Ela não nos obriga. Né? Um exemplo disso bem claro é Judas. Ora, Judas viveu com Jesus 3 longos anos, não foi? Viu os milagres maravilhosos de Jesus e, no entanto, negou Jesus, né? No entanto, traiu Jesus. Veja, a liberdade. Ele foi dada a graça. Ele foi escolhido, chamado por Cristo. Mas com a sua liberdade, ele não cooperou com a graça de Deus. Por isso que Santo Agostinho dizia, a graça
pressupõe a natureza. A graça não dispensa a natureza. Não. A graça pressupõe a natureza e a graça enriquece a nossa natureza. Sabe? É por isso que a igreja chama Santo Agostinho de o doutor da graça, né? Cada doutor da igreja recebe um título, né? Santo Agostinho recebeu o título de doutor da graça. Bem, ele aqui fala, por exemplo, de uma outra coisa muito importante, que ele fala da felicidade. Quando ele fala da felicidade, Santo Agostinho diz assim, uma falsa felicidade é pior do que a própria desgraça. E o que é uma falsa felicidade, que ele acha que é pior do que uma desgraça? Ele fala assim, a verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. Olha aí, a verdadeira felicidade não consiste em você ter muito. Não, consiste em você ficar satisfeito com pouco, com aquilo que você precisa. Sem mania de grandeza, né? Ele diz aqui, a verdadeira felicidade, né, é a busca de Deus. Essa é a verdadeira felicidade para Agostinho. O encontro com Deus é a própria felicidade. O encontro com Deus é a própria felicidade. E onde é que a gente encontra com Deus, meus irmãos? Na oração, no louvor. Quando você olha para a natureza, Agostinho gostava demais de olhar para a natureza e louvar a Deus, né? Ele dizia, interroga o mar, interroga as estrelas, interroga os pássaros, pergunta quem os criou. E eles vão te responder, o Criador. Agostinho era muito tocado por isso. Então ele diz assim, a busca de Deus é a busca da felicidade. O encontro com Deus é a própria felicidade. A felicidade desse mundo é tão enganosa como o sonho do pobre. Vê-se rico enquanto sonha, mas ao despertar está com as mãos vazias. É um sonho, né? A felicidade de uma consciência tranquila é o gozo antecipado da felicidade do céu. Essa frase é muito bonita. A felicidade de uma consciência tranquila é o gozo antecipado da felicidade do céu. A felicidade do céu é a consciência tranquila. É já um degustar do céu. Não é aquela pessoa que não vive no pecado, vive na graça, né? Ele fala também da humildade. A humildade para Agostinho era algo importantíssimo. Não só para Agostinho, mas para todos os santos. A gente sabe que a humildade é a maior virtude. Então, Agostinho dizia assim, que cada um aprenda humildemente de outra pessoa o que deve aprender. Aprender com o outro, o que se deve aprender, aprenda com humildade. E o que ensina a outros, que comunique a seus discípulos o que recebeu, sem orgulho nem inveja. Sem orgulho e também sem inveja, sem querer aparecer, sem querer se destacar, né? Ele diz aqui, posto que o homem caiu por orgulho, então Deus recorreu à humildade para o curar. O homem caiu por orgulho de Adão e Eva. Então ele diz aqui, então Deus recorreu à humildade. Humildade de quem? A humildade de Jesus, a humildade de Maria, né? Por isso que a igreja chama Jesus de um novo Adão e Maria de a nova Eva, né? Lá no Magnífica, Nossa Senhora canta, ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Foi isso que encantou o coração de Deus. E foi isso que fez Deus ficar enamorado da Virgem Maria, a sua humildade. E Jesus, meus irmãos, foi aquele que se humilhou, né? São Paulo fala, lá na carta aos Filipenses, né, capítulo 2, versículo 9, ele, sendo de condição divina, não se orgulhou de ser Deus, mas desceu até nós. Deixou a corte celeste e veio até nós. Se dignou assumir a nossa humanidade. Ora, meus irmãos, para Deus se fazer como uma criatura é uma humildade tremenda, né? E São Paulo diz, ainda mais, fazendo-se homem, tornou-se escravo. Foi vendido como escravo por Judas e passou a morte pior que existe, a morte de cruz. Ou seja, Santo Agostinho está dizendo aqui, né, como os homens pecaram, né, posto que o homem caiu por orgulho,
Então Deus recorreu à humildade para o salvar, o curar, através da Virgem Maria e através, né, do próprio Jesus. Bom, ele ainda diz aqui, o homem que aspira a dominar os que por natureza lhes são semelhantes, isto é, a outros homens, é dominado por orgulho intolerável. Orgulho intolerável. Quem quer dominar os outros, né? O orgulho busca o poder terreno, ao passo que o pobre, em espírito, busca o reino dos céus. É a lição de humildade. E são muito mais frases que Santo Agostinho diz sobre cada item desse. Aqui eu estou pegando apenas uma amostra, né? Eu acho muito interessante quando Santo Agostinho fala da meditação e da oração. Ele era doutor nesses dois itens, né? Eu vou colocar aqui algumas sentenças dele. Quando ele fala da meditação, da importância da meditação, da gente entrar dentro de nós mesmos e meditar, Agostinho diz assim: os homens saem para fazer turismo, para admirar o pico das montanhas, o barulho das ondas dos mares, o fácil e copioso curso dos rios, as revoluções e giros dos astros. Entretanto, não olham para si mesmos. Primeira coisa, os homens saem, vão para longe, viagem, turismo, tá? Mas não olham para si mesmo. Meditar é olhar para si mesmo, ele diz. E continua: por que gostas tanto de falar e tão pouco de ouvir? Andas sempre fora de ti e te recusas a regressar a ti? O que ensina de verdade está dentro, mas quando tu tratas de ensinar, sais de ti mesmo e andas por fora. Escuta primeiro ao que fala dentro, e deste dentro fala depois aos que estão fora. É meditar, olhar para dentro. Quanta riqueza guarda o homem em seu interior, porém, de que lhe serve se não se busca e investiga? O homem tem muita riqueza dentro. Nós temos mesmo. Nós temos, meus irmãos, a inteligência, a liberdade, vontade, memória, mas se a gente não busca, né? Ele diz, então ele fala assim: não te disperses, concentra-te em tua intimidade. A verdade reside no homem interior. A verdade reside dentro de nós. E quando ele fala da oração, né, que é muito ligada à meditação, né, ele diz assim: teu anseio é tua oração. Ele dizia, querer rezar já é rezar, né? E se for um anseio constante, é uma oração constante. Vive-se como se reza. Veja, meus irmãos, vive-se como se reza. Então, é a oração que dita o padrão da nossa vida. Veja como é importante rezar, né? Vive-se como se reza. E ele dizia também, reza-se como se vive, né? É mais importante falar com Deus do que falar de Deus. Isso é muito importante para os pregadores, para os catequistas, professores de religião. Ele diz, é mais importante falar com Deus do que falar de Deus. Porque se eu não falo com Deus, eu não estou cheio de Deus, eu não tenho como falar de Deus. Ele dizia, cantar é próprio dos que amam. Eu gosto dessa frase. Cantar é próprio dos que amam, né? Porque o canto é uma oração que sai da alma, né? Ele dizia, quem canta reza duas vezes, né? Canta com a boca, canta com o coração, canta com a boca e canta com a vida. Canta com a boca, canta com o coração, canta com a vida, né? Para Agostinho, a vida devia ser um canto, né, de louvor a Deus. Outro ponto que Agostinho aborda, que eu gosto também bastante, é quando ele fala da paciência, né? Ele diz assim, ainda não alcançamos a Deus, mas temos o próximo perto de nós. Suporta aquele com o qual andas e alcançarás aquele, com A maiúsculo, junto do qual queres permanecer eternamente. O que ele está dizendo? Suportando o próximo que está perto de você, um dia você vai viver eternamente com Deus, né? Outra coisa que ele diz,
bonita essa frase dele, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Não há lugar para a sabedoria onde não há lugar para a paciência. Ou seja, é a paciência que gera a sabedoria. Né? E é mesmo, meus irmãos, os santos falavam muito da paciência. Minha mãe dizia assim, é a paciência que leva a gente para o céu. Né? Quando a gente não consegue fazer mais nada, meus irmãos, não consegue resolver, paciência. Esperar Deus dispor as coisas de maneira diferente e as coisas acontecerem. Bem, Agostinho fala também de uma coisa muito importante, que é o abandono em Deus, a fé. Né? Ele diz assim, entrega-te a Deus, não temas, porque se Ele te coloca na luta, certamente não te deixará sozinho para que caias. Ou seja, te abandona em Deus, na luta, na dificuldade, na aflição, na tribulação. Né? Ele te abandone na mão de Deus. Porque se Ele te coloca na luta, é porque a gente precisa lutar. Né? Porque é na luta que a gente fica forte, é na luta que a gente se santifica. Mas Ele diz, Ele não vai te deixar cair. Então abandona-te nas mãos de Deus. Né? Ele diz assim, Deus que te criou não quer nada de ti fora de ti mesmo. Deus que te criou, Ele não quer nada de você fora de você. Ele quer seu coração. Santo Agostinho dizia, o que Deus quer de nós é o coração. Não são as nossas riquezas, não são as nossas, não sei, até mesmo obras. Né? Ele fala assim, é uma lei de justiça retribuir o que se recebeu. Como Deus nos deu o que somos, devolvamos-lhe todo o nosso ser. Que profundidade, né? Como Deus nos deu tudo que nós somos, então vamos devolver a Deus todo o nosso ser. É aí que você vê o abandono em Deus. Né? Tem aquela música que canta, meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. É isso mesmo. É entregar o coração, a vida, a vontade na mão de Deus. Sei que não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. Mas o grande santo diz que a gente deve buscar isso, persistir nisso. Mesmo que a gente falhe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, mas nós temos que nos exercitando. Né? Nesse abandono nas mãos de Deus. Quando ele fala da alegria, ele diz assim, é preferível a tristeza de quem suporta a iniquidade do que a alegria de quem a comete. Né? É preferível sofrer por causa da iniquidade do que cometer a iniquidade. E aí essa frase dele também é profundíssima. O pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo da tua alegria. Né? O pecado faz a pessoa triste. Né? A gente vê aí tantas e tantas pessoas nesse nosso Brasil, né, que roubaram tanto, né, que fizeram tanta corrupção. Onde é que são essas pessoas agora, meus irmãos? Estão presos, muitos deles. O que adiantou? A tristeza deles hoje foi culpa do pecado. Por isso que São Paulo diz lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. É a tristeza, é a dor. Por isso que Agostinho diz, o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixa que a santidade seja o motivo de tua alegria. Meus irmãos, o que faz a gente feliz, alegre, são as virtudes. As virtudes, né? A humildade, o desprendimento, a pureza, a bondade, a mansidão, a continência, né? A diligência, estar pronto para servir, né? Uma língua recatada que não fala mal dos outros, né? Sem maledicência. É isso que faz a felicidade, é isso que faz a alegria. Né? Santo Agostinho também falava da importância da consciência. Ele dizia assim, volta à tua consciência, interroga, voltai, irmãos, ao interior, e em tudo o que fizerdes,
atentai para a testemunha, Deus, que está na consciência. Não poderás julgar aos demais, a não ser que sejas capaz de julgar-te a ti mesmo. Não serás capaz de julgar os outros corretamente se você primeiro não julgar a si mesmo. Entra, pois, dentro de ti e senta-te como réu no julgamento da tua consciência. O homem pode libertar-se de tudo, menos da sua consciência. É verdade, meus irmãos. Da nossa consciência a gente não consegue fugir. A gente pode fugir de todo mundo, de Santo Agostinho, mas da nossa consciência a gente não consegue fugir. Por isso, a gente não deve fazer nada contra a consciência. Porque fazer alguma coisa contra a consciência é depois ficar a consciência pesando na cabeça da gente. Bem, ele fala aqui uma coisa muito bonita, né? Eu vou colocar mais 2 citações só para a gente terminar, né? Eu sei que é um pouco cansativo tudo isso, mas, por outro lado, meus irmãos, é uma reflexão muito bonita, né? Ele fala aqui de 2 coisas que eu queria completar. Ele fala da beleza da criação e diz assim: a beleza do universo é como um grande livro, contempla, examina, lê o que está em cima e embaixo. Não fez Deus para que o conhecesses, letras de tinta, mas como ele colocou ante teus olhos as criaturas, para você conhecer. Por que buscas testemunhos mais eloquentes? O céu e a terra estão gritando, fomos feitos por Deus. O céu e a terra estão gritando, fomos feitos por Deus. Todos os milagres deste mundo são menores que o milagre do próprio mundo, a existência do mundo, de todas as coisas. Esse é o grande milagre. Sabe, meus irmãos, nós temos que nos encantar. Nós temos que olhar para uma flor e ficar encantado. Temos que olhar para a beleza do sol, da lua, das estrelas, de uma criança, de um pássaro que canta, e nós temos que ver aí o espelho da natureza que mostra o rosto do Criador. Quem não encontrar Deus aí, meus irmãos, eu não sei aonde vai poder encontrar depois. É o que Agostinho diz. O céu e a terra gritam, né? Ele diz, né? Fomos feitos por Deus. Depois ele coloca aqui uma reflexão também sobre o mal, sobre o demônio. Ele diz assim: o demônio não pode fazer mais do que lhe é permitido por Deus. Não, ele só faz o que Deus permite. Ele diz: fecha a porta para que não entre o tentador. Ele não deixa de chamar, mas se vê que a porta está fechada, vai embora. Só entra quando te esquece de fechá-la ou não a fechas com segurança. Ele diz: o demônio não influencia nem seduz ninguém se não encontra terreno propício. É aquilo que São Paulo dizia, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis ocasião ao demônio. Né? Não dá colher de chá para ele, como o povo diz, né? E Santo Agostinho dizia assim que o demônio é como um cão preso na coleira, que ele só morde quem vai lá mexer com ele. Quem é que vai mexer com ele? É quem vive no pecado. Santo Agostinho diz: quem não vive no pecado, o demônio não pode atingir, porque Cristo o prendeu numa coleira pela sua morte, pela sua cruz, pelo seu sangue, né? Então, outra coisa que ele diz: não culpes o demônio por tudo que vai mal. Muitas vezes o homem é seu próprio demônio. Quer dizer, não podemos dizer: tudo é culpa do demônio. Não, não é não. Muita coisa a culpa é nossa. É a nossa falta de, né, vigilância, nossa falta de oração. Aí a gente põe a culpa em tudo no demônio. Bom, meus irmãos, vou ficando por aqui. Acho que já cansei bastante seus ouvidos, né? Mas, veja bem, amanhã é dia de Santa Mônica, depois de manhã é Santo Agostinho. Pelo menos assim nós podemos celebrar a memória desses 2 santos com muita alegria. Essa grande mãe que deu a nós pela sua oração. Como diz Santo Agostinho, ela me gerou 2 vezes. Me gerou para a terra e me gerou para o céu. Que coisa bonita, né?
que Santa Mônica, meus irmãos, Santo Agostinho, intercedam por nós na eternidade sem cessar. Agradeço a você que me acompanhou até agora, estou vendo a Patrícia Negrão, Célio Silva, né? A Tatiana Moraes, né? Está dizendo aí que estava tão bom, eu sei, Tatiana, tá, mas nós já estamos aí com 1 hora de conversa, né? Já deu para a gente abastecer bastante a nossa alma, tenho certeza disso, né? Esses pensamentos todos estão, e muito mais, estão no livro que eu escrevi, que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. E não é só Santo Agostinho. De Santo Agostinho tem 500 pensamentos. Mas tem Santo Afonso de Ligório, tem São Bernardo de Claraval, tem muitos, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? É um livro para a gente ler a vida inteira. E ler aos poucos, como eu disse, não é para ler assim depressa, não, porque é como esses pensamentos que eu usei aqui de Santo Agostinho, é coisa assim bastante substancial. Muito bem, todo esse livro você encontra também no nosso site loja.cleofas.com.br. E antes de terminar, quero lembrar também que eu tenho pelo meu site cleofas.com.br, um curso de teologia à distância, né? Quem quiser pode entrar, é só clicar lá, tem uma caixinha lá no site Cleofas, escrito assim, Escola da Fé Online. Esse curso já começou há mais ou menos 1 ano, mais de 1 ano, 1 ano e meio já. Mas quem se inscreve hoje pode assistir todas as aulas anteriores. O curso está continuando, eu no momento estou falando da história da igreja, eu terminei de escrever o 3º volume da história da igreja, né? São 3 volumes como esse aqui, esse é a história da igreja antiga, depois eu escrevi a história da igreja na Idade Média, e história da igreja moderna e contemporânea, que acabei também de escrever. Agora, no curso de teologia online, eu estou dando um pouco de história da igreja. Muito bem, muito obrigado, que Deus os abençoe, que a Nossa Senhora os proteja, que Santo Agostinho e Santa Mônica intercedam por cada um de nós sem cessar. Que tudo seja em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.